O mês da Bíblia deste ano nos convida a estudar, refletir, meditar, vivenciar o livro do profeta Ezequiel. Como de costume, vou fazer alguns pequenos vídeos para ajudar quem quiser conhecer melhor e acompanhar este livro. Começamos pelo nome. Ezequiel quer dizer Deus de força, Deus fortaleça. A palavra muito bonita no momento da maior dificuldade vivenciada pelo povo de Israel com o exílio de Babilônia. E realmente Ezequiel faz parte deste primeiro grupo exilado no ano 597 antes da Era Comum, quando Nabucodonosor levou prisioneiros à Babilônia o rei Joaquim com toda a corte e a elite política, elite militar, elite agrária e elite sacerdotal. Jerusalém não foi destruída naquela ocasião. Nabucodonosor deixou outro Sedecias como rei em Jerusalém. Mas esse grupo de notáveis, de gente importante, foi levada prisioneira em Babilônia e o rei e a corte foram prisioneiros nas prisões do palácio e os outros foram colocados em colônias agrícolas perto do rio Quebar, numa localidade conhecida como Tel Aviv. É tipo campo de concentração. Obrigados a conviver lá dentro, com bastante liberdade de movimento dentro do campo, e lá trabalhando nas colônias agrícolas do Império de Babilônia. Quem ficou em Judá foram os pobres, o povo pobre da terra, como nos conta Jeremias, como nos conta o segundo livro dos Reis, no capítulo 24. Ezequiel, então, faz parte desta elite e ele é sacerdote, da elite sacerdotal. E lá, num primeiro momento, ele vai ter uma missão, vai receber de Deus uma missão, diria quase impossível. A missão de ser sentinela. Aquela que abre os olhos, que cuida, ver se por acaso chega o inimigo e avisa o que vai acontecer. Eu te escolhi como sentinela para o meu povo. Um povo que não vai te ouvir. Um povo que é casa rebelde. Não temas suas palavras. Eles vão estar contra de ti. Mas tu avisa. Tu ajuda a ver o que está acontecendo. A este povo que ainda acreditava no poder de Javé, que não ia deixar que Jerusalém fosse destruída, a sentinela diz, olha, cuidado, porque a destruição vai chegar. Parece-me de ouvir
Papa Francisco, sentinela, hoje dizendo cuidado com o que vocês estão fazendo com a Mãe Terra, com as organizações políticas, cuidado, porque a destruição, a morte, as guerras, a devastação vão chegar. E como toda sentinela não é ouvida, assim como Ezequiel, eles não vão te ouvir, porque são uma casa rebelde. Tu vai lhe dizer as minhas palavras, para que ouçam, mas não vão ouvir. Para as que vejam, mas não vão ver. Mas tu é a sentinela. Tu vai ter que dizer tudo que está vindo, tudo que está acontecendo. Essa palavra que eu te digo é como este livro, linda esta imagem do livro que Ezequiel tem que engolir, que será retomado depois no Apocalipse, esta imagem bonita, um livro que Ezequiel tem que engolir e que será doce na boca, mas que será muito amargo. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Não vai falar aos outros, é a ele, a casa de Israel. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de cabeça dura, de coração endurecido. Vai, anuncia, fala, mas eles não vão te ouvir. Por outro lado, esta é a tarefa da sentinela. Se a sentinela viu o perigo e avisou, e o outro não deu importância, e a espada o devastou, problema dele. A sentinela fez o dever dela. Mas se a sentinela ver o perigo e não disser, e ficar calada, e deixar a espada chegar, ela será responsável de toda essa morte. Então a sentinela Ezequiel avisa, olha o que está acontecendo. E é muito bonito porque ele avisa de um jeito extremamente claro, com gestos provocadores, simbólicos. Pega um tijolo, escreve Jerusalém, cerca o tijolo, põe ferro ao redor, porque assim vai acontecer com Jerusalém. Prepara pão racionado, pão que vai comer devagar, porque assim vai acontecer com Jerusalém. Ou mais ainda, pega uma navalha, raspa teu cabelo, rapa tua barba, pega os cabelos e a barba rapada e joga fora um terço para cá, um terço para lá, porque assim vai acontecer com Jerusalém. São gestos fortes, simbólicos. Assim como quando ele vai arrumar a mala e depois vai derrubar a parede e vai sair pela parede com a mala, porque assim vai ser com Israel, com a casa de Israel. Vão derrubar os seus muros e você vão ser levados sem poder carregar nada. Gestos simbólicos, gestos de uma força evidente. E o mais forte, talvez, seja justamente a morte de sua esposa, a morte do desejo dos meus olhos, bonito como ela chamou. Não vai fazer luto, não chora,
E quando o povo pergunta como é que tu não faz luto e não chora porque morreu a tua mulher, porque vai morrer tanta gente que nem luto vai ser possível fazer. Deus não vai poupar Jerusalém. Não se iludam. Por quê? E aqui Ezequiel vai apontando claramente as infidelidades do povo. Deus não tem mais paciência, não tem mais capacidade de perdoar esse povo que o abandonou, que desde o Egito está vivendo uma história de infidelidade. A infidelidade não começou, como dizia o deuteronomista, com a monarquia, quando o povo escolheu o rei, e Samuel tinha dito, é melhor não escolher. Não, Ezequiel, no capítulo 20, vai muito longe e diz, a nossa história, desde o começo, foi uma história de infidelidade, desde lá do Egito. Deus manifestou seu amor para conosco e nós o traímos, fomos infiéis. Uma infidelidade que passa pela violência. A terra é cheia de sangue. A cidade é cheia de violência contra os mais pobres. Este é o primeiro grande delito. Um Deus que sempre quis a vida do seu povo e que constata que os que estão dominando, os que estão governando, produzem violência. São coniventes com a violência que destrói, que mata. E no mesmo tempo, a idolatria. Falam de Javé, fazem o templo a Javé, mas no mesmo templo de Javé, Ezequiel vê, através, interessante que Deus manda abrir um buraco, fica olhando por lá, passa pela outra porta, vê pelo outro lado, olha dentro desse templo de Javé, o que é que tu vê? Tu vês 70 anciãos ficar adorando os ídolos das imagens de bichos, de animais, de pássaros, como os outros povos. Está vendo mulheres rezando a Tammuz, Deus da fertilidade, como se a vida do povo dependesse dos benefícios deste Deus, desta deusa, que abre nossas barrigas, que fecunda nossa terra. E no mesmo tempo, olha do outro lado, tem 25 homens que viram as costas para o altar de Javé e olham para o sol, os adoradores do sol, dos cultos orientais, dos assírios, dos babilonenses. É casa de Javé. Mas os que nela vivem seguem o caminho das outras nações. Vocês observaram as normas das nações que vocês têm ao redor. E ficam lá dizendo, é melhor ser apoiados pelo Egito, é melhor ser apoiados por Babilônia, e fica melhor ser apoiados por Tiro, a grande cidade. Não vai ter mais jeito. Com uma clareza muito forte, com gestos muito claros, até estranhos, Ezequiel vai fazer o seu papel de sentinela.
vão zombar dele, vão zombar dele. O teu povo ficam murmurando contra ti na entrada de suas casas, dizendo um ao outro: vamos, escutamos qual palavra agora nos vem por parte do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo quer vir para sentar diante de ti, para ouvir tuas palavras, mas não as entenderão, não as colocarão em prática, porque no coração dele, na boca dele, existe a mentira. O coração deles segue suas riquezas. Vão atrás de suas riquezas. E tu para eles és como o canto de um enamorado, de linda melodia, de doce acompanhamento, escutam tuas palavras bonitas, mas não as colocam em prática. E quando isso vai acontecer, e já está acontecendo, conhecerão que houve um profeta no meio deles. Então este é o contexto, é o ambiente ao qual Ezequiel está falando. É a palavra de Deus que se dirige dizendo: filho do homem. Eu quero chamar a atenção a este detalhe. Ezequiel, quando fala de si mesmo, fala de filho do homem. Isso é interessante porque Jesus vai usar a mesma palavra. 93 vezes neste livro se usa esta expressão, filho do homem. Em todo o Antigo Testamento, só mais 10 vezes, sobretudo nos Salmos e no livro de Daniel, tem esta expressão, filho do homem. Filho do homem que quer dizer a gente, quer dizer um como nós, um igual a nós. Ele é sacerdote, ele é profeta, mas ele é o filho do homem. Qualquer um de nós é chamado pelo Senhor a engolir a palavra dele, a abrir os nossos olhos, a enxergar ao nosso redor o que está acontecendo, a não nos trancar nos nossos cultos, nos nossos grupinhos. Olha, somos todas e todos sentinelas, e muitas são as sentinelas hoje que estão nos alertando diante das guerras, diante da violência, diante da devastação ambiental, diante da concentração da riqueza, diante de tanta e tanta pobreza, diante de tanta gente com fome, sentinelas dizendo: olha, cuidado, isso vai levar à destruição. Mas os poderosos de hoje, como os poderosos de ontem, a elite de hoje, como a elite de ontem, a elite política, a elite econômica, a elite fundiária, a elite sacerdotal, costuma ignorar o aviso das sentinelas. Então, preparemos-nos para o desastre, nos diz Ezequiel. A menos que, vamos ver no próximo encontro, o caminho que Ezequiel propõe para a conversão da casa de Israel.